Oi, Cris. Maria Fernanda, da Graça, Japa. Pera aí, gente, que eu estou fixando aqui o tema da nossa live. Elisângela, Cal, Bárbara, Henrique, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vanúzia, olá. Vamos nos preparar então para o nosso estudo bíblico. Já convido você, Deus abençoe, Japa, a separar sua Bíblia aí. Você pode pegar uma Bíblia sua de estudo. Você pode pegar a Joana, boa tarde, Tassi, Rodolfo. Você pode pegar um caderno como esse, pode ser um bloquinho de anotação também hoje. O interessante é que depois você tenha um caderno para o seu estudo bíblico. Caneta, quem tiver essa caneta de 4 cores ajuda muito. Se não, pode ser assim, ó. O Rodolfo está perguntando se pode ser no celular. Nós já vamos falar sobre isso, mas pode. Pode ser no celular, pode ser no tablet, no iPad, no computador. Dandara, Sandra, Lê, Carol. Boa tarde, vamos esperar o pessoal ir entrando. Tassiana tá lembrando que para ela é boa noite. São 9 horas aí ou 8, maninha? Clarice, boa tarde. Deus abençoe. Carla. Muito bem. Já pegou sua Bíblia? Seu caderno? Seu bloquinho de anotação? Sua caneta? Tá bom, Cris. Você pode sublinhar 1, 2 vezes. Minha irmã tá perguntando se aqui tem café. Café só depois, agora tem água. Gil, boa tarde. Tudo na mão, né, Rô? Roberta Tonon diz que já tá com tudo na mão. Bom, então acho que a gente pode ir dando início. Eu posso iniciar dizendo algumas coisas para vocês. Primeira coisa que eu digo é que esse tempo de distanciamento social também me convida a estudar melhor, mais, ler mais a palavra de Deus. Eu posso dizer para vocês, com pesar, mas sem nenhum problema em partilhar com vocês, que eu não vinha fazendo uma leitura detida da palavra de Deus, diária da palavra de Deus. A minha leitura vinha sendo muito restrita à liturgia do dia por conta da missa e com um enfoque muito grande no que dizer numa homilia.
E isso não significa que a palavra consiga achar terreno bom para frutificar em mim, porque eu preciso ter um momento onde eu rezo pessoalmente com a palavra de Deus. Então, por isso que eu me sinto convidado, mais do que nunca, a fazer esse estudo. E também atendendo algumas pessoas que não é de hoje, que dizem, ajuda a gente a rezar com a palavra de Deus, ajuda a gente. Eu acabo indicando um livrinho que eu não encontrei o meu, já olhei na minha estante, já procurei hoje, não encontrei. Mas um livro do Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, que chama A Bíblia no Meu Dia a Dia. Esse livro lá no passado ele chamava A Bíblia Foi Escrita para Você, algo assim. E depois o Monsenhor acaba dando o nome de A Bíblia no Meu Dia a Dia. O que eu vou transmitir aqui e a estrutura que eu vou usar para o meu estudo bíblico é exatamente essa. Respeita, então, essa estrutura que o Padre Jonas convida. Ele que é um homem da palavra de Deus. Muitas pessoas, ao se referirem a ele, nem falam Padre Jonas Abib, falam Padre Jonas da Bíblia, achando que é um trocadilho, quando na verdade esse não é o nome dele, mas ele é conhecido assim. Então, eu vou para uma parte expositiva primeiro. Quem tiver dúvidas, perguntas, sugestões, pode ir colocando aqui. À medida em que eu conseguir falar, olhar para o que eu preparei aqui e responder, eu vou interagindo. O Japa perguntou se o livrinho é fácil de encontrar. É fácil de encontrar aqui em Marília, nas livrarias católicas eu já vi. Geralmente em Retiro também vende. O Gil está lembrando no site da Canção Nova. Pela internet, hoje eu vi na Amazon eles vendendo a R$11, se não me engano, o livro físico, e a 7 e alguma coisa como chama, gente? Que tem é uma forma de e-book, agora eu esqueci como que chama isso. Enfim, na hora que eu lembrar, ou se alguém lembrar, coloca aí também para ajudar a gente. Muito bem, então, pensando no estudo bíblico da palavra, primeira coisa que eu quero distinguir aqui é dizer que o papel não é sobre uma aula sobre Bíblia. Então nós não vamos pegar, por exemplo, a nossa primeira leitura hoje vai ser sobre a carta de São Paulo aos Romanos, um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Então, um Kindle, alguém me ajudou aí. É isso mesmo, o Kindle está por ordem de 7, 6 e pouco. Mas bem, então, o papel não é dizer, olha, foi São Paulo que escreveu para a comunidade de Roma e tinha tal objetivo e tal problema era esse, e tem os pontos da teologia de São Paulo presentes nessa carta são esses. O papel não é esse. O papel é nos tornar mais íntimos da palavra de Deus. É um estudo bíblico da palavra, onde o maior papel aqui é rezar com a palavra de Deus e se deixar transformar por essa palavra. Então, começando, nesse livro, o Padre Jonas coloca 6 regras de ouro dentro dessa metodologia que ele desenvolveu. Então, a primeira regra, ele diz, leia a Bíblia todos os dias. Então, o primeiro bom hábito que nós precisamos criar é esse. Ler a Bíblia diariamente. Ter esse contato com ela. Mas tem dias que eu não tenho muito tempo. Eu tenho um tempo muito escasso, eu vivo numa correria. Ora, ninguém está dizendo que é para ler um capítulo inteiro, um livro inteiro. Mas alguns versículos, mas não deixar de ter contato com a palavra de Deus. Na Canção Nova, a comunidade que o Padre Jonas fundou, ele tem um lema que é o seguinte: sem Bíblia, sem cama. O que ele quer dizer com isso? Chegou a noite, já é tarde, o membro lá, o filho dele da Canção Nova, está cansado.
não vai dormir sem antes ler um trecho da palavra de Deus, se não o fez durante o dia. Então, ler todos os dias. A segunda regra, ter uma hora marcada para o estudo. A gente tem que tomar muito cuidado e não dar o nosso resto, para Deus. Então, muitas vezes a gente dá aquele horário que a gente já não tem mais nenhuma qualidade. Então foi o dia inteiro, se cansou, quando já está exausto na cama, ali arrastando faz uma leitura. Isso vale para aquele dia que você não conseguiu, mas não pode ser o nosso hábito. E aí, qual é o melhor horário do dia? Eu não sou defensor de estipular, olha, tal momento, tal período é o melhor. Eu defendo sempre o seguinte: cada um se conhece e sabe qual o período do dia que rende mais e melhor. Então tem gente que funciona bem de manhã. Tem gente que diz assim, olha, o meu horário para acordar é 6:30 da manhã. E se essa pessoa vai se propor a estudar a palavra de Deus, ela fala, eu vou começar a estudar às 6, e para ela não tem problema nenhum. Enquanto que outras acordam muito próximo do horário da sua rotina já, não consegue estudar bem, se concentrar pela manhã e tem uma facilidade maior no meio da tarde, por exemplo. Tem uma pessoa que vai dizer, olha, eu só consigo estudar no horário do meu almoço, ou eu rendo melhor à noite. Seja como for, o importante é ter disciplina em rezar com a palavra de Deus. A terceira regra que ele nos coloca é marque o tempo de duração do seu estudo bíblico. O Monsenhor Jonas coloca que um bom período de estudo com a palavra de Deus deve durar de meia hora a 40 minutos. Se você diz assim, olha, hoje eu só tenho 10, eu digo sem medo de errar, se utilize desses 10 minutos. Se for o que você tem, apenas o que você tem, o Senhor te concederá graças sem limites nesses 10 minutos que você dará para Ele através do estudo com a palavra de Deus. Mas, se você tem 2 horas, claro que a gente não vai usar 2 horas, e só der 10 minutos para Deus, não estranhe se você crescer muito menos do que você poderia. Se você perceber que você não está adquirindo intimidade com Deus, porque ofereceu muito pouco em relação daquilo que você tinha. É como o óbolo da viúva, aquela passagem do Evangelho em que uma viúva vai lá e coloca no cofre algumas moedinhas, enquanto isso um estudado dava muito dinheiro. E Jesus fala que aquela viúva saiu justificada, porque as poucas moedinhas que ela depositou no cofre era tudo que ela tinha. Então, marcar a duração do nosso estudo bíblico. Vamos supor que você diga, olha, eu vou estudar meia hora diariamente. Não tenha medo de colocar o seu celular ou o seu despertador lá. Meia hora, 30 minutos. E quando você vê que terminou, encerre, conclua, termine, pode sair, porque senão, qual é o problema que pode nos enganar e nos atrapalhar no nosso estudo bíblico? Você então hoje tem tempo e faz um estudo de 1 hora, reza longamente com a palavra de Deus durante 1 hora. Quando chega amanhã, você estuda de novo 1 hora e assim vai. Quando acabar essa época de distanciamento social, qual é a mensagem que vai ficar dentro de você? Para eu rezar com a Bíblia, eu preciso de 1 hora. Quando você tiver meia hora, você não vai querer rezar porque vai achar que é pouco. E meia hora é o suficiente para transformar o seu dia. A quarta regra que o Monsenhor coloca, escolha um bom lugar. Um bom lugar é aquele que te permite rezar com a palavra de Deus naquele momento que você tem. Pode ser no seu quarto, pode ser no escritório, pode ser na sala, pode ser no quintal, pode ser embaixo de uma árvore, onde você perceber que ali você consegue rezar melhor.
Estou viajando e o tempo que eu tenho é dentro do ônibus. Ok, faça o seu estudo dentro do ônibus, mas ordinariamente não é um bom lugar. Deveria você encontrar um lugar melhor. O quinto, ele diz, faça tudo em ambiente de oração. Quando o Monsenhor fala de ambiente de oração, mais do que o lugar físico, geográfico, ele está falando também do lugar, mas ele está falando de uma disciplina, de uma disposição, de rezar de fato, de desconectar, seja do seu celular, do seu e-mail, do seu computador, para poder conseguir rezar com a palavra de Deus. E por fim, ele coloca uma sexta regra de ouro, quando ele diz, leia com caneta ou lápis na mão. Não tenha medo de escrever, de anotar, e eu vou te estimular isso no seu livro de estudo, no seu caderno de estudo. E também não tenha medo de riscar, de escrever na sua Bíblia, porque ela é um livro de estudo. Depois, quando você futuramente olhar nessa passagem, você vai falar, olha, eu já estudei isso, já rezei com essa palavra, como isso me falou muito. Então, não tenha medo de escrever, de grifar. Se você tiver um pequeno problema com o perfeccionismo, você pode fazer como eu. Usa uma reguinha para você riscar a sua Bíblia. Se você não tiver problema, pode apoiar na mão aí e fazer já as suas anotações. Muito bem, então, falando agora de maneira prática. Como fazer? Use o seu caderno, ou um bloco de anotações, ou então o seu computador, o seu iPad, o seu tablet, como você quiser, mas um lugar onde você possa fazer anotações. E é muito interessante que você use uma folha por dia. Eu uso um caderno grande. Se eu achar que é muito, eu posso cortar, né, ao meio e usar metade. Olha só. Fer, você tá zombando de mim ou você só sublinha com régua também? Não vem não. Olha só, no meu estudo bíblico, se vocês olharem, eu não uso uma folha por dia. Eu estava usando assim, aleatoriamente. E recapitulando agora com o Monsenhor, eu já tomo essa consciência. Ou eu vou usar uma folha ou meia folha para cada dia, porque o meu caderno é grande. E na hora de começar, você vai escrever lá no cabeçalho que dia, mês e ano você está. Então, eu já te convido a fazer isso. Você pode abrir o seu caderno aí, ou o seu bloquinho de anotações, pegar uma folha nova e colocar aí no seu cabeçalho que hoje é dia 2/4/2020. E eu digo ainda mais, se no dia de hoje for um dia marcante para você, você também pode colocar no seu cabeçalho. Então imaginemos que hoje é o seu aniversário, então é meu aniversário de tantos anos. Imaginemos que hoje fosse dia de São José, hoje é dia de São José. Você também pode colocar esse tipo de anotação aí no cabeçalho do seu diário espiritual. E agora também nós podemos colher, ou melhor, nós devemos colher algumas pérolas do nosso estudo bíblico. Nós podemos colher promessas de Deus. Então, um exemplo clássico de uma promessa de Deus onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei. Mais uma promessa: derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as imundícies. É quando Deus faz uma promessa, ele diz que vai cumprir algo. Também nós podemos estar diante de ordens de Deus. É quando nós vemos aquele texto típico dos mandamentos. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos diante de ordens de Deus.
Depois nós podemos pensar nos princípios eternos, é aquilo que não muda na palavra de Deus. Um princípio eterno: não julgueis e não sereis julgados. Com a mesma medida que medirdes, vós sereis medidos. São princípios que regem o mundo espiritual. Por fim, qual é a mensagem de Deus para mim hoje, a partir dessa leitura que eu faço? Eu escrevo qual é a mensagem, depois me pergunto, como posso aplicar isso em minha vida? Basicamente é isso. Eu sei que falando pode ser um pouco conflituoso, difícil de entender, mas eu te convido agora a vivermos isso na prática. Então, pode deixar a sua Bíblia aí perto de você, também o seu caderno, que nós vamos chamar de diário espiritual. E vamos fazer uma oração. O estudo bíblico sempre começa com uma oração. De maneira especial, uma oração ao Espírito de Deus. Por quê? Porque ele é o autor das Sagradas Escrituras. Porque foi ele que inspirou a palavra que nós vamos ler. Então nós precisamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o Criador de todas as coisas, o autor das Sagradas Escrituras, peço que venha me iluminar nesta hora. Que o Senhor abra o meu entendimento, a minha compreensão, para que eu possa colher os frutos abundantes que o estudo da palavra que o Senhor inspirou traz. Abra o meu coração, abra a minha mente, os meus sentidos, para que eu possa absorver e para que o meu coração seja um terreno bom, um terreno onde a sua palavra possa frutificar. E mais do que um acúmulo na memória de conteúdos da Escritura, cresça a minha vida. Que a minha alma te busque ainda mais. Que o meu coração seja mais teu. Que eu me converta, Espírito Santo de Deus. Vem sobre mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você então já colocou aí no cabeçalho do seu diário espiritual a data do dia de hoje. E se você não abriu a sua Bíblia, eu te convido a abrir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Eu fixei aí, perto dos comentários, qual é a passagem que nós vamos fazer o nosso estudo. Se você acompanha com a Bíblia na tradução da Ave Maria, está na página 1457. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Isso, ok? Vamos lá então. A Bíblia da Ave Maria traz um título para esse trecho. Ela diz: Esperança dos filhos de Deus. E começa: Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Olha, eu já entendo esse trecho como uma promessa de Deus. Deus está prometendo que aquilo que virá, aquilo que nós viveremos no futuro, na vida eterna, não tem proporção alguma
com o que nós vivemos hoje. É muito maior, é muito melhor. Se você entende isso, você escolhe uma cor. Então vamos lá, eu vou colocar como promessa de Deus na cor preta. Então depois eu vou anotar no meu diário. Antes eu vou marcar aqui com a minha régua, aqui na minha Bíblia. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Anotou isso? Você pode depois até anotar aqui no seu diário, né? Promessa de Deus. Eu vou até adiantar aqui, uma promessa de Deus. E eu quero transcrever de novo, mas eu vou adiantar aqui. É o versículo 18. Depois eu transcrevo essa promessa de Deus. O Fernando está falando que ama essa passagem. A Camila está dizendo que pode testemunhar que já foi curada pelo estudo da palavra de Deus. Maria Fernanda diz que já abriu. Continuamos, versículo 19. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. E como nós temos visto nesses dias que a criação sofre como que em dores de parto. A Maria Fernanda está perguntando se pode grifar. Pode usar caneta também de grifar texto. Eu não gosto, porque com o passar dos anos vai ficando uma cor feia, mas é uma coisa minha. Quem gosta de caneta de grifar texto, pode usar também. Continuando. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Nós que possuímos o Espírito de Deus, aguardamos a redenção do nosso corpo. Porque pela esperança é que fomos salvos. Gente, isso merece um grifo, eu vou colocar em vermelho, porque isso é um princípio eterno. Nós somos salvos pela nossa esperança. Cada vez que nós renovamos a nossa esperança, a nossa salvação se renova. Então você pode grifar aí na sua Bíblia este versículo 24. Porque pela esperança é que fomos salvos. E você, se quiser, também pode colocar aí no seu diário um princípio eterno. Eu estou anotando aqui, princípio eterno. E como depois eu quero escrever o princípio eterno, vou só colocar aqui V.24, que para mim eu entendo que é o versículo 24. 24, você pode grifar então como você achar melhor aí na sua Bíblia. Continuamos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é em paciência que o aguardamos. Talvez dentro de um estudo nós não colocaríamos isso como um princípio eterno, mas presta atenção. Nós que esperamos o que não vemos. Você vê a Deus? Você vê o céu? Você pode tocar o céu? Aquilo que nós só esperamos, aquilo que é uma promessa de Deus? Não, nós não tocamos ainda. É em paciência que o aguardamos. Meu irmão, minha irmã, paciência. O céu é nosso e ele virá a seu tempo. E deixa eu dizer mais.
Você que talvez viva um período de depressão profunda e já tenha pensado, cogitado em tirar a sua própria vida, com a autoridade que existe na palavra de Deus, não é a minha autoridade, é na autoridade da palavra de Deus. Nós que esperamos o que não vemos, é em paciência que o aguardamos. Paciência, espera. Não queira ser Deus da sua vida. Não queira interromper a sua vida no momento em que não é o que Deus escolheu. Paciência. Então, vamos anotar isso como um princípio eterno. O versículo 25. Pode grifar aí na sua Bíblia. Nós que esperamos o que não vemos, o céu, contemplar a face de Deus, rever na glória aqueles que nós perdemos e que estão com Deus. É em paciência que o aguardamos. Precisamos ter paciência se nós queremos contemplar a face de Deus. Temos que ter paciência se nós queremos ver esse período que nós estamos vivendo de distanciamento social findar. Então eu vou colocar aqui no princípio eterno também o versículo 25. Você está acompanhando? Você está conseguindo grifar? Você está conseguindo anotar aí no seu diário espiritual? Sim ou não? Espero que você esteja conseguindo. Continuamos agora, versículo 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Gente, olha, o meu coração se enche de alegria. E eu posso dizer, amém, Senhor. Obrigado porque o teu Espírito vem em auxílio da minha fraqueza. Já parou para pensar nisso? Seja ela qual for, a tua fraqueza em ser de Deus, a tua fraqueza em ter uma organização para estudar a palavra de Deus, a fraqueza em ser fiel no seu casamento, em voltar para Deus, em ser mais de Deus, em rezar o terço, em fazer a sua parte, em cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde. Mais uma vez, na autoridade da palavra de Deus, outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Louvado seja Deus, que ora em mim, através de mim, apesar de mim. Gente, isso eu me perco aqui para classificar. É uma promessa? É uma ordem? É um princípio eterno? É uma promessa de Deus. Eu estou grifando as promessas de Deus aqui com a cor preta, para me chamar a atenção. Grifa como você quiser. Então, pode grifar aí o versículo 26 e eu grifo inteirinho aqui na minha Bíblia. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Olha, isso eu não gosto, mas eu vou usar a canetinha de grifar, hein? Outro sim, o Espírito vem em auxílio da minha fraqueza. Eu que sou padre, eu que sou filho, eu que sou irmão, eu que sou padrinho, eu que sou afilhado, o Espírito vem em auxílio da minha fraqueza. E eu vou continuar grifando, porque não sabemos o que devemos pedir. Quantas vezes você já se viu numa situação onde você falou, olha, é tudo tão confuso, é tudo tão difícil, eu não sei nem o que pedir para Deus. Eu não sei nem como rezar. Olha, é para você. Nem orar como convém. Agora eu agradeço, eu peço,
eu recorro a Nossa Senhora, à intercessão dos santos, o que eu faço? Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Eu te convido a interromper o nosso estudo nesse momento para dizer: vem, Espírito Santo, vem sobre mim porque eu sou fraco. Não tenha medo de dizer isso. Pode baixar a crista, não importa que papel você desempenha na sociedade, na sua família, se você é pai, o pai da família, o provedor, se você é o patrão, se você tem um DR na frente do seu nome, se você tem um padre, né, como condição de vida, reconheça aí. Eu sou fraco e o Senhor envia o Espírito em auxílio das minhas fraquezas. Porque, Senhor, eu não sei orar como convém muitas vezes. Eu não encontro saídas. Eu não encontro palavras acertadas para rezar. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Vem sobre mim e quando eu não souber mais, quando eu não conseguir mais, ore em mim com gemidos inefáveis, inexprimíveis, que eu não entendo, que só o Espírito entende. Vem sobre mim, Espírito Santo. Amém? Eu vou anotar aqui no meu diário espiritual mais uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus. Olha que riqueza, está no versículo 28. Ou melhor, desculpa, está no versículo 26, já estou indo lá na frente. Versículo 26. E nós podemos continuar. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Aqui vale a pena, que santos são esses? O Espírito Santo intercede por aqueles que já estão no céu. Na teologia de São Paulo, os santos são os separados, aqueles que entregaram a vida para Deus. Você tem lutado para entregar a vida para Deus? Se você tem feito isso, você é santo para São Paulo. Você é separado do mundo. E é por você que o Espírito Santo intercede. Vamos continuar, vamos caminhar um pouco mais com a palavra de Deus. Versículo 28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Gente, isso é um princípio eterno. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Isso nunca vai mudar. Ama a Deus? Busca ser de Deus? Tudo vai concorrer para o seu bem. Você pode até anotar aí. É um princípio eterno isso, eu vou anotar de verde. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Um aviso aos navegantes. Talvez você diga assim: nossa, então se eu amo a Deus, tudo vai dar certinho. Eu não vou sofrer mais, eu não vou ficar doente mais, tudo vai concorrer para o meu bem. Não é isso que a palavra está dizendo. Concorrer para o bem significa que nós podemos passar por muitas coisas, mas nós tiraremos um bem de tudo aquilo que nós passarmos, se nós amarmos a Deus. Eu já estava esquecendo, eu vou anotar aqui, princípio eterno. Princípio eterno. Versículo agora sim, o 28. Vamos continuar. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Continuamos. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, essa é uma pergunta importantíssima para a nossa espiritualidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo continua. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele deu o que tinha de maior. Deus Pai entregou o seu Filho, que morreu no nosso lugar. O que ele não vai nos dar então? Continuemos. Quem poderia acusar os acolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus e que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Acompanha isso comigo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Aqueles que amam a Deus passam pela nudez, pelo perigo, pela espada, pela fome, pela nudez, pela tribulação, pela angústia. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Nós podemos colocar isso como mais um princípio eterno. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Você pode até bater no seu peito e dizer: em tudo que eu tenho vivido, eu sou mais que vencedor. Diga isso. Eu sou mais que vencedor. E anota mais um princípio eterno aí. Eu vou colocar aqui, versículo 37. Mais um princípio eterno. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Continuando. Pois estou persuadido. Olha, aqui eu quero fazer uma chamada de atenção. Hoje eu sei o que é persuasão, estar persuadido sobre algo. Mas existiu um momento em que eu não sabia o que era isso. E eu anotei a lápis aqui na minha Bíblia, convencido. Não sei se você vai ver isso. Acho que vai ficar difícil. Mas aqui em cima está escrito, onde está persuadido, eu escrevi a lápis, convencido. O que eu quero te chamar a fazer quando você tiver uma dúvida? Aqui, num dicionário, você vai procurar persuadido. Então, eu já deixei aqui persuasão, ação ou capacidade de convencer, estar convencido, ter a certeza, plena convicção. Isso é persuasão. Então, pois estou persuadido, estou convencido, já me convenci de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente que nós estamos vivendo de Covid, de pandemia, nem o futuro como será, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Nada, meu irmão.
Nem a dor, nem o sofrimento, nem a morte, nem a perda, nem as angústias, nem a depressão, nem os abismos, nem a fome, nada poderá nos separar do amor que Deus manifestou em Cristo Jesus. Eu vou anotar isso como uma promessa de Deus para mim. Você pode anotar aí, promessa de Deus. E eu coloco aqui, no meu caso, o versículo 39. E vou grifar também aqui na minha Bíblia. Vou colocar aqui. Nem outra qualquer criatura nos poderá apartar, separar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Conseguiu anotar aí? Sim? Anotou na sua Bíblia, sem medo de riscar, é o nosso livro de estudos. Conseguiu fazer algumas anotações aí no seu diário espiritual? Pois bem, agora o convite é o seguinte: que mensagem Deus me traz nessa leitura que eu faço hoje? Que mensagem? O que eu levo para o meu dia hoje, depois dessa leitura da palavra de Deus? Que os sofrimentos dessa vida não têm nem uma proporção com a glória futura? Será que é o fato de que o Espírito Santo vem em auxílio da minha fraqueza, que ele ora em mim, ou que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Que em todas as coisas eu sou mais que vencedor naquele que me ama, ou que nada pode me separar do amor de Deus. Agora, é muito pessoal. É muito pessoal. Eu posso partilhar com vocês que, rezando neste momento com vocês, com a palavra de Deus, o que Deus fala muito ao meu coração é que o Espírito Santo vem em auxílio da minha fraqueza. E aí eu posso anotar aqui a mensagem de Deus para mim hoje. Mensagem de Deus para mim hoje. Qual é a mensagem de Deus para mim hoje? Que o Espírito Santo venha em auxílio das minhas fraquezas, sejam elas quais forem. As fraquezas que eu tenho para viver a santidade, as fraquezas que eu tenho próprias da minha constituição de personalidade, da minha história, as fraquezas que eu tenho como homem de Deus, como servo de Deus, como sacerdote, como padre, como aquele que tem ovelhas que são de Jesus para cuidar, as minhas limitações na evangelização, por exemplo, de não saber como chegar aos meus paroquianos, e aí saber que o Espírito Santo vem em auxílio da minha fraqueza, de como será esta Semana Santa, é o Espírito que vem em auxílio. Olha, que conforto! Eu vou anotar aqui no meu diário, eu posso partilhar com você, que a mensagem de Deus hoje para mim é de um conforto sem medidas, porque Ele vem em auxílio de minhas fraquezas. Você pode colocar aí qual é a mensagem de Deus para você hoje? Você gostaria de partilhar? Alguém aqui já colocou, a Marcela colocou, com Deus sou mais que vencedor. A Joana falou que Deus é um refúgio. A Cal colocou que Deus a ama e que dá todos os meios para herdar o reino dos céus. O que Deus fala para você hoje, através dessa leitura? Depois nós vamos escrever tudo isso, mas o próximo passo é como eu posso aplicar a mensagem de Deus para mim na minha vida. Ele me deu uma mensagem, não é para ficar no ar, para cair no esquecimento.
eu preciso aplicar na minha vida. Eu preciso aplicar hoje na minha vida. Então, o que eu posso colocar de maneira prática? Eu vou colocar aqui, como aplicar. E vou colocar, suplicar ainda hoje ao Espírito Santo. Suplicar ainda hoje, e vou colocar hoje com todas as letras garrafais, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Suplicar ainda hoje. Suplicar amanhã, suplicar depois. Alguém mais colocou aqui? A Clarice, que Deus é o refúgio dela. A Sônia, que Deus capacite, dê sabedoria. A Eliana, que Deus venha auxílio à fraqueza, que Deus é perfeito. O bem daqueles que o amam, o Gil coloca. Nada e ninguém poderá separar, a Bárbara. O Valdir está colocando que com o Senhor ele não está sozinho. A Bárbara mais uma vez, nada e ninguém poderá separá-la do amor de Deus. O Japa, que não tenha medo, o Espírito Santo vem em auxílio nos momentos de fraqueza, aumento da fé. A Helenice colocou que nada poderá separar do amor de Deus, porque Deus não desistiu de você, Helenice, é isso mesmo. A minha mãe coloca Deus, a certeza de que, no coração dela, de que ela é amada sem medidas, é isso mesmo, mãe. Deus ama a senhora com amor sem medidas, com amor que não muda. O Robinho coloca que ele possa dar o melhor do tempo dele a nosso Senhor. Olha, cada um de nós vai colocar qual é a mensagem de Deus e não esquece de anotar aí. Como aplicar isso que o Senhor te disse hoje. E agora, para encerrar, se você tiver alguma dúvida, quando você estiver lendo, quando você estivesse lendo, e você dissesse assim, olha, não entendi isso. Por exemplo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Imagine que você pensou assim, nossa, eu tenho amado a Deus com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e as coisas não estão concorrendo para o meu bem. Eu perdi o trabalho, eu adoeci, tem alguém na minha família que não está bem, eu não estou entendendo nada disso não. Será que eu não estou amando a Deus com toda a minha força? O que fazer? Tirem as suas dúvidas com um diretor espiritual. Um diretor espiritual pode ser um padre, pode ser uma religiosa. Se você não tiver a proximidade de um padre, de uma religiosa, pode ser um evangelizador que já caminhou mais do que você na fé. Alguém que já tem uma fé madura, estabelecida. Você pode procurar essa pessoa e falar, olha, eu não entendi. Que diz, olha, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Eu amo a Deus e eu não estou vendo esse bem, o que está acontecendo? E essa pessoa vai te ajudar a entender isso. A Rô está falando confiança no amor de Deus. A Dionísia que Deus basta a ela a todo momento. A Neucilene que o Espírito Santo preenche o coração dela de esperança, mesmo em meio às preocupações. O Henrique que Deus nos ama, que Ele vem através das nossas fraquezas nos dá força, com Ele somos mais que vencedor. Amém. É tudo isso que nós estamos partilhando. E que bom rezar com você a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração, eu vou dar a bênção e eu te convido a terminar de escrever aí o que faltou e dizer assim, hoje nós usamos 1 hora inteira. Não significa que todas as vezes que você for rezar com a palavra de Deus, você vai ficar 1 hora. Hoje eu fiz as explicações das regras de ouro que o Monsenhor Jonas nos coloca, como fazer, os princípios, teve toda uma apresentação, mas que tal se a gente fizer isso em meia hora? Terminando, desconectando, cada um vai escrever, né, ali o que precisa escrever no seu diário espiritual. Amém? Alguma dúvida, gente? Sobre como fazer, o que escrever, de que maneira? Amém? Vamos então agora
agradecer a Deus. Agradecer ao Senhor porque nesta tarde Ele nos concedeu a graça de rezar com a palavra dEle. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra cumpre aquilo que o Senhor promete. É como uma faca de 2 gumes que penetra até o mais profundo do nosso ser. A Tua palavra vem em cheio na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, eu agradeço de maneira particular por saber que o Teu Espírito vem em auxílio da minha fraqueza. E isso não é historinha, não é qualquer história, não é uma promessa de qualquer pessoa. Isso é um princípio para a minha vida. E que eu preciso renovar a cada dia. Quando eu estiver fraco, é o Espírito que me faz forte. Quando eu estiver esquecendo disso, que o Espírito me recorde, que Ele vem em auxílio das minhas fraquezas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, eu gostaria de propor que na próxima semana nós rezássemos juntos, mais uma vez, com a Palavra de Deus, fazer o nosso estudo com a Palavra de Deus. Mas uma das primeiras coisas que eu vou perguntar na semana que vem é: estudou de quinta-feira para cá? Fez o seu estudo da Palavra de Deus? Alimentou o seu diário espiritual e, mais do que isso, alimentou a sua alma, o seu coração? Tirou a Bíblia da estante, desempoeirou sua Bíblia para que ela construa a sua vida, a sua intimidade com Deus? Eu digo sem medo de errar, se você construir o bom hábito de estudar com a Palavra de Deus, o Senhor fará de você um homem novo. O Senhor fará de você uma mulher nova. Se você rezar com a Palavra de Deus, Ele te fará novo, Ele te fará nova. E se Ele não fizer isso, você pode cobrar de mim, porque eu vou cobrar de você. E aí? Estudou para que Ele te fizesse novo? Rezou para que Ele te fizesse nova? Então, que nós possamos estudar. Agora é com cada um de nós. Eu vou divulgar por aqui, nós voltamos semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus e nós vamos crescendo. Mas faça. A Thaís está perguntando se vai ser toda quinta. Eu penso que possa ser na quinta-feira que vem, com certeza. A Lau está dizendo que perdeu o início. A live vai ficar no meu store durante 24 horas. Você pode procurar aí durante 24 horas. A Tassiane e o Fernando me deram uma notícia muito boa. Que tem um aplicativo que permite a gente fazer o download da live e vou colocar no meu YouTube então, tá bom? E assim nós vamos crescendo juntos com a Palavra de Deus. Então até quinta-feira, não deixe de fazer o seu estudo bíblico. Deus abençoe a todos. Obrigado por ter partilhado comigo. Eu me despeço de você aqui, porque eu vou fazer as anotações aqui no meu diário bíblico. Até quinta-feira, se Deus quiser.